Sextamos, glória a Deus. Faltam 2 dias para acabar o nosso desafio. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Um dia abençoado, um dia de muita revelação, de palavra, de alimento. Em nome de Jesus, vai ser um dia glorioso. Deixa eu pegar aqui. Bom dia. Bom dia, Dai. Bom dia, Débora. Bom dia, Letícia. Aleluia. Vai haver um dia em que nós ouviremos esse som. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos estar prontas para ir com Ele. Oh, glória! Glória a Deus. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Esther. Então a gente vai continuar, eu vou continuar aqui trazendo para vocês chaves de revelação que o Senhor tem me mostrado através da história de Esther. Ontem nós falamos de uma mulher que muitas das vezes era vista como uma mulher que foi levada para ser rainha e que tudo era flores, mas a gente sabe que essa não era de fato a realidade, porque era uma mulher órfã, uma mulher que já tinha sofrido muitos traumas, muitos bloqueios na vida dela e que estava sendo mais uma vez chamada para cumprir algo maior do que o entendimento dela e até do que a vontade dela. E essa mulher não teve opção de escolha e ela teve que ir. E assim muitas das vezes somos nós. E ali a gente viu a história do tio de Esther, que era Mardoqueu, que era um homem que criou ela como filha e que depois que ela foi levada ao palácio, todos os dias ele ia na porta do palácio para receber notícias dela, para saber como que ela estava, se estava tudo bem. E aqui vai falar o seguinte: certo dia, Mardoqueu estava sentado na porta do palácio real. E naquele dia, Mardoqueu estava sentado na porta do palácio real. 2 oficiais do rei que guardavam a entrada revoltaram-se e conspiraram-se para tirar a vida do rei Xerxes. Então ele estava ali na porta esperando notícias de Esther e 2 soldados se revoltaram ali e estavam tramando sobre tirar a vida do rei. E ele ouviu tudo. Mardoqueu tomou conhecimento disso e revelou o plano à rainha Esther. E ela contou tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Vocês têm noção? Esse homem aqui, ele estava ali de boa. Ele não precisava ter falado nada. Até porque quando ele contou, se isso não fosse comprovado, ele estaria colocando a vida dele em risco. Uma das chaves que eu anotei aqui, quando eu li, é que nós precisamos fazer o certo, independente do cenário. Você precisa fazer o que é certo, independente do que vão pensar, do que vão falar. Isso aqui é ter um senso de justiça. Ele olhou, o que ele tinha a ver com esse rei? Ele não tinha nada a ver com esse rei. Esse rei levou a filha dele para o palácio. Ele não tinha mais contato com a filha dele. Ele tinha tudo para virar e falar assim: tomara que morra. Quem sabe se não houver uma rebelião, a minha filha não volta para mim. Mas Mardoqueu era um homem de princípio, de valor. E ele não negociou os princípios dele. Ele falou assim: não, isso aqui é errado. Estão tramando, estão enganando, estão mentindo. E ele foi lá e expôs toda a mentira. Presta atenção. Tem pessoas que estão com a reputação intacta. Porque você está passando pano. Porque você não expõe as mentiras de Satanás. Porque você acha que ficar quieta é de Cristo. Que você é cristã, você tem que ficar quieta. Imagina Mardoqueu aqui olhando para isso e falando assim: eu sou judeu, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao Deus desse rei, porque não era o mesmo Deus. Eu não sirvo ao Deus dele. Eu vou ficar quietinho. Tem pessoas com a reputação intacta, porque Mardoqueu viu tramando contra o rei e expôs. Você vê pessoas tramando contra outras, você vê mentira, você vê engano,
e você fica quieta. Você não fala. O Senhor nos trouxe hoje aqui para retirar de nós cascas de religiosidade. Pessoas que acham que ser cristã é ser passiva, é ser pacata, é ser morna, é não ter palavra, é não ter posicionamento. E não é isso. A palavra não fala assim, caleis, fiquei quietos. A palavra fala que fale com sabedoria. Sabe o que é essa sabedoria? É força sobre domínio. É falar de forma sábia. Não é você abaixar a cabeça para tudo. Não é você aceitar tudo calada. Você é cristã. Você ser cristã, ser seguidora de Cristo, não quer dizer que você é uma princesinha do bosque, indefesa, inocente. Tem pessoas com a reputação intacta porque você tem tido medo, porque você não está expondo. Eu lembro uma situação que nós estávamos passando e que chegou um tempo que o Senhor falou assim, é hora de expor. E eu ficava assim, expor, e o Senhor falava, é hora de expor as mentiras de Satanás. É hora de você começar a falar a verdade. Porque, gente, existe um tempo, e a gente vai ver aqui na história, que existe um tempo em que o Senhor permite a calúnia, a difamação, Ele permite tudo, mas chega uma hora que Ele fala para você assim, agora chegou a hora de se levantar, chegou a hora de expor. Aqui Ele estava expondo tudo que Satanás estava tramando. Isso teve consequências? Teve. Mas ele não deixou de expor. Ele não deixou de se posicionar. Ele não deixou de falar. Em nome de Jesus. Todo espírito de passividade, todo espírito de mornidão que há em você, todo espírito de paralisia, espírito de opressão que sopram na tua mente, que é para você ficar quietinha, e aí você senta na mesa dos escarnecedores, você escuta aquele monte de coisa e você não faz nada. Em nome de Jesus, se levanta, sai dessa mesa, sai desse lugar, expõe as obras de Satanás. Em nome de Jesus. Aqui fala o seguinte, depois de investigada a informação, olha, a informação foi investigada. Eles foram investigar e viu que era verdadeira, os dois foram enforcados. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas diante do rei. O ódio de Ramã contra Mardoqueu. Depois disso, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata. Em vez dele honrar Mardoqueu, que era quem foi lá e expôs, ele foi e honrou quem? Quem matou os oficiais aqui. Ele levou a honra por outra pessoa. Presta atenção. Muitas das vezes, outras pessoas vão ser honradas no teu lugar. Mas não se preocupe, porque a honra da segunda casa será melhor e maior do que a da primeira. Aquilo que é teu, aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem para você, o diabo não toca. Pode passar o tempo que for, você pode ver outras pessoas sendo honradas, outras pessoas sendo coroadas, mas a sua coroa só cabe na sua cabeça, não cabe na cabeça de outra pessoa. A minha coroa não cabe na sua cabeça, a sua coroa não cabe na minha, porque aquilo que Deus tem para mim é meu e aquilo que Deus tem para você é seu. Pare de se comparar, pare de comparar o seu processo com outras pessoas. Pare, não olhe para mim e fale assim, Chal, porque você falou, né, que o seu processo é esse. Então, não, esse é o meu processo, é o jeito que Deus trabalha comigo. A forma como Ele vai trabalhar com você é entre você e Ele. É entre você e Ele. E aqui vai falar que Mardoqueu, ele amava tanto a Cristo, ele seguia tanto a Cristo, ele era tão obediente ao Senhor, que o rei, ele fez um decreto com relação a Ramã. Porque ele coroou Ramã como o oficial mais importante de todo o reino.
Então, toda vez que Ramã passava, as pessoas se curvavam a ele como se estivessem se curvando ao rei. Porém, Mardoqueu não. Mardoqueu não. E as pessoas que estavam em volta de Mardoqueu começaram a observar que ele não se curvava. E aí foram contar para Ramã. Por que essa lei que você colocou aí, que a gente tem que se curvar quando você passa, serve só para nós? Não serve para Mardoqueu? Ele é judeu, para o povo judeu não serve porque ele não se curva. Isso gerou em Ramã ódio. Um ódio tão grande que ele não pensou em destruir apenas Mardoqueu. Ele falou assim, eu vou acabar com todo esse povo. Porque se a lei deles não vale, se eles não obedecem à lei do rei, então eu vou acabar com todos eles. E aí ele chega para o rei Xerxes e fala assim, ó. Ramã disse ao rei Xerxes, existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias e de todo o reino, cujas leis são diferentes das leis do nosso povo. Por isso, não convém o rei deixar eles aqui, permanecer com esse povo aqui. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam exterminados, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria do rei, para os encarregados desse trabalho. Olha o que o rei falou. Então o rei tirou o dedo do seu anel de selar e o deu a Ramã, o inimigo dos judeus. O decreto foi a autorização do rei. O rei autorizou. E o rei disse a Ramã, recebe essa prata e faz com esse povo o que achares melhor. O rei confiava tanto nele, gostava tanto nele, que nem se preocupou em saber que povo era, nem quis saber. Ele falou assim, tá bom, toma aqui meu anel, faz o que você quiser, extermina esse povo aí. Então, Ramã foi lá e ordenou que se escrevessem cartas aos reis e governadores de toda a província e aos príncipes de todos os povos e em todas as línguas. Tudo foi escrito em nome do rei e selado com o anel dele. Quem que deu autorização para ele? Não foi o rei? Não foi o rei que falou, faça com esse povo o que quiseres e deu para ele um anel? E aí o decreto dizia que com a ordem de eliminar, matar e exterminar todos os judeus, jovens, idosos, crianças, mulheres, e de saquear seus bens no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E uma cópia desse documento foi enviada para toda a província, que naquele dia poderiam matar todos os judeus e saquear todos os bens deles, crianças, mulheres, tudo. Às vezes, há um decreto no mundo espiritual contra a tua vida. Há um decreto escrito por Satanás, dizendo, pode tocar nela. Pode roubar, pode matar, pode destruir, pode fazer com ela, com a vida dela, com a casa dela, com a família dela, o que você quiser. Pode fazer, vai lá e faz o que você quiser. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando com alto e amargo clamor. Quando ele ficou sabendo do decreto, ele foi clamar, ele foi se humilhar, ele foi colocar a cara no pó. Às vezes a gente olha para um cenário, a gente olha para um decreto de morte na nossa casa, na nossa família, a gente olha e fala assim, essa situação não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais salvação, não tem como mudar esse cenário. E a gente vai assistir Netflix. E a gente vai vai passear na orla da praia. E a gente continua levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Satanás está roubando, está matando, está destruindo e você está aí parada. Mardoqueu nos ensina que diante de um decreto, diante de um cenário que não muda, que não tem solução, a solução é clamar. A solução é se humilhar. A solução é colocar a cara no pó. É pedir ao Senhor misericórdia, Pai.
Senhor, só o Senhor pode guerrear por mim essa guerra, essa luta. Essa batalha é tua. Preciso de ti, Senhor. É isso que ele fez. Ele foi clamar em alto e amargo clamor. Ele não teve vergonha de clamar ao Senhor, vergonha de buscar o Senhor. Em todas as províncias, aonde a ordem e o decreto do rei chegavam, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e cinza. Um povo que teme ao Senhor coloca a cara no pó, clama ao Senhor por misericórdia. O temor ao Senhor. Eles não tinham saída, gente, não existia outra possibilidade, porque se todo o reino viesse para matar esse povo, eles não tinham armas, eles não tinham estruturas de guerra para guerrearem contra toda uma nação, porque a ordem foi dada a todas as províncias de todas as nações, em todas as línguas. Esse povo não tinha escape. Esse povo ia ser exterminado. Havia um decreto de morte. Há decretos de morte sobre a sua vida. Não, eu não estou falando só de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Morte de projeto. Morte financeira. Às vezes, morte física também. Enfermidades que vêm uma atrás da outra. Doenças. E você acha que é normal, você não consegue olhar para isso e falar assim, você ficar doente uma vez ou outra é normal, ok, mas você viver com uma enfermidade atrás da outra é um decreto de morte, é um trono espiritual. Nem tudo é demônio, mas todo excesso esconde um trono demoníaco. É normal a pessoa sentir medo? É normal. É um instinto de sobrevivência. É um medo que faz você chegar numa sacada e não pular. É instinto de sobrevivência. Mas é normal você ter medo de tudo. Medo de se relacionar, medo de gerar, medo de crescer, medo de fazer, medo de falar, medo de se posicionar. Não, existe uma influência, um trono demoníaco, espíritos opressores que colocam medo em você. Isso vai de encontro à palavra, porque a palavra diz, eu não coloquei em vós um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Então, se você não está carregando coragem e ousadia, então você está carregando uma influência demoníaca. Mardoqueu é nítido aqui na palavra o quanto ele carregava um espírito de ousadia, coragem e temor. Quando precisou expor, ele expôs. Quando precisou temer e clamar ao Senhor, ele temeu e clamou. Há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de ficar na caverna, tempo de sair da caverna. E aqui tem uma chave para vocês. Não pensem que você vai fazer as coisas com vontade. Ah, quando eu sentir vontade eu faço. Minha irmã, quando você sentir vontade de orar, você ora, você não vai orar nunca. Ah, quando eu sentir vontade de obedecer a Deus, eu obedeço. Sabe quando que você vai obedecer? Nunca. Nunca. Quando Deus me falou assim, é tempo de voltar. Gente, eu estava amando a minha vida. Eu estava amando a minha vida de ficar na caverna. Eu estava amando ficar na caverna. Quando Deus falou assim, é hora de voltar, sabe o que eu falei para ele? Eu não quero voltar. Senhor, eu não estou preparada ainda para voltar. Senhor, eu ainda estou muito machucada. Ainda está doendo demais, eu não quero voltar. Como que eu vou voltar assim? Ferida, machucada, como? Eu não quero. Eu não vou voltar, Pai. Não, eu quero ficar aqui. E o Senhor falava, é tempo de voltar, é tempo de voltar. E eu resisti, porque eu não queria sair da caverna. Eu estava igual Elias na caverna, eu não queria sair da caverna. A caverna virou o meu novo lar. A caverna tinha virado o meu conforto, a minha zona de conforto. Às vezes a sua caverna virou a sua zona de conforto. Aonde você não se posiciona, aonde você não estabelece limites, aonde você não tem voz.
Aonde você está na passividade, na mansidão tóxica. Não é mansidão do espírito, não. E o Senhor falou comigo em um versículo aqui que eu vou ler para vocês. Então houve o decreto, Mardoqueu e todo o povo foi jejuar, orar e clamar ao Senhor. Então Esther ficou sabendo que Mardoqueu tinha rasgado as suas vestes e que estava chorando pela cidade. E aí ele mandou chamar Atar, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse o porquê que ele estava agindo daquela maneira. Então ele foi falar com Mardoqueu contou tudo para ele e deu o decreto para ele e falou para que ele mostrasse para Esther e pediu para que ela fizesse alguma coisa, para que ela intercedesse ao rei pelo povo. Então Atar veio e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Esther mandou Atar dizer o seguinte a Mardoqueu: todos os que serviam ao rei e o povo das províncias do rei bem sabe que só há uma sentença para qualquer homem ou qualquer mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado. E essa sentença é a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já fazia 30 dias que eu não sou chamada para entrar na presença do rei. Toda pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada, havia um decreto de morte. Foi o que aconteceu com a rainha Vastes. Ela foi chamada e ela não quis ir. Ela desobedeceu. E qual que foi a sentença? Foi expulsa. Ele não estendeu o cetro para ela. Então aqui, Esther se via em uma linha muito tênue. Que aí agora, o que eu faço? O meu povo vai morrer, eu fico aqui no palácio de boa? Meu tio morre, a minha família, todo mundo morre e eu fico aqui? E aí Mardoqueu respondeu. Quando relataram as palavras de Esther a Mardoqueu, este mandou responder a Esther. Isso aqui foi o que Deus me disse quando eu falei assim: Senhor, eu não quero voltar. E eu resisti ao máximo, eu falei: eu não vou voltar. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Eu estou muito machucada ainda, eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu vou falar o quê? Eu não sei nem o que falar. Deus não falou para mim, você vai falar sobre isso. Não, gente. Depois ele me disse, mas antes não. E ele fala: não imagines que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família sereis eliminados. Quando eu li isso, e Deus falou assim: se você se calar, você vai pagar o preço. Eu falei: meu Deus, meu Deus. E aí, em obediência, eu voltei a falar. Em obediência, eu voltei para o Instagram. Em obediência, o Senhor falou: vai fazer um desafio de 40 dias, com live todos os dias, às 7 da manhã. E eu vou te dar uma palavra. Todos os dias eu vou te dar uma palavra. Todos os dias. E aí eu fui. E o Senhor me lembrou de uma das lives e falou assim: entra no YouTube. Aí eu entrei no YouTube ontem. Entra nessa live. Eu entrei na live. É uma live que eu tava resfriada, com tosse. Sabe aquela tosse seca que você começa a falar, começa a tossir? Garganta inflamada. E eu fiz a live. E na live eu estava falando assim: gente, eu tô com tosse, minha garganta tá inflamada, eu tô resfriada, meu nariz está escorrendo, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. E o Senhor foi, e eu fui. E eu falei assim: meu Deus, eu nem lembrava disso. Eu nem me lembrava disso. E eu fiz 40 dias. Pensa nos 40 dias difíceis, de guerra, de luta. E eu tava lá em obediência. Sabe por quê? Temor. Temor. Porque quando eu paguei o preço da desobediência, eu falei: Senhor, nunca mais eu quero desobedecer. A Letícia, eu me lembro dessa live. Nunca mais eu quero desobedecer. Temor. Nós esquecemos que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de fogo consumidor. Que Deus é um Deus de paz, mas é um Deus também que carrega ira.
que carrega a espada. Nós estamos perdendo o temor ao Senhor. Nós estamos perdendo o temor na obediência. Em nome de Jesus, fala, Senhor, coloca temor no meu coração, temor em te obedecer, temor em ouvir a tua palavra, temor em permanecer nos teus caminhos. Nós esquecemos que Deus é um Deus de fogo. Ele não é só amor, Ele é fogo consumidor também. Nós esquecemos que várias vezes aqui na Bíblia o Senhor entregou povos e pessoas aos desejos e prazeres da carne. E falou assim, eu entrego esse povo. Em nome de Jesus. Temor, peça, Senhor, coloca temor. Temor em te desobedecer. Sabe que eu não voltei, porque eu quero voltar, eu estou muito feliz, não vejo a hora de falar. Não, eu voltei por temor. Eu li essa palavra aqui, eu temi. Eu falei assim, Deus me livre. Deus me livre. Te desobedecer, Pai. Deus me livre. Porque nós criamos uma fantasia de que Deus é só amor. Gente, Deus é correção também. Quando Deus pesa a mão de Deus é pesada. Porque Ele é um Deus de justiça. Se Ele está falando, e você continua em desobediência, a sua desobediência vai virar uma rebeldia. Compreenda que Deus é amor, mas é fogo. Então Ele pegou e falou isso, e falou, Esther, por acaso não é para este tempo que o Senhor te conduziu a esse lugar? Por acaso, minha irmã, não é para este tempo que o Senhor está te levantando? Para que você tome uma posição? Para que rompa com os cativeiros demoníacos que têm perseguido a tua casa, a tua família? Tem pessoas, tem casas, tem famílias que vira e mexe, estão presas no mesmo trono. O pai foi viciado, aí um filho foi viciado, outro filho foi viciado, a mãe foi viciada. Na minha geração sempre tem um viciado. Será que você não consegue perceber que isso é um trono, uma visitação geracional? E que o Senhor está te levantando? Por acaso não foi para este tempo que o Senhor te chamou? Para romper com esse cativeiro? Para romper com a escassez, com a miséria, com a pobreza, com o pouco? Minha irmã, é para este tempo. O Senhor está chamando Esther aqui. Esther, não pense, Esther, que por estar no palácio do rei, você vai sair ilesa. Porque não vai. Não vai. Se levanta, Esther. O Senhor só precisa, presta atenção, na tua casa, Ele só precisa de um posicionado. Ele só precisa de um. E o Senhor não está chamando o teu filho, o teu marido, o teu primo, o teu tio. O Senhor está te chamando. Que você possa virar e falar, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. Me usa, não usa ninguém não, me usa, sou eu mesmo. Eu me coloco à disposição, eu me posiciono. Eu me coloco à disposição de romper com esses cativeiros. Sou eu, Pai. Eu me levanto, me usa. Aqui mais uma vez, Esther se vê em uma situação, tá vendo como que Deus foi conduzindo Esther para lugares onde ela não tinha muita opção de escolha? Vocês conseguiram reparar isso? Ela não teve opção de escolha quando ela perdeu os pais, ela não teve opção de escolha quando foi escolhida por Mardoqueu para ser criada por ele, ela não teve opção de escolha quando foi levada ao palácio do rei para ser rainha. Ela não teve opção de escolha se ela queria ou não ficar com o rei. Ela foi obrigada a ficar com ele. Ela não tinha opção de escolha aqui. Será que eu faço alguma coisa ou não? Pera aí, se eu não fizer, todo mundo vai morrer, inclusive eu. E aqui Deus deu uma estratégia para ela. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia,
e eu e as minhas criadas também jejuaremos com vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Eu vou infligir a lei terrena, eu vou infligir a lei humana para cumprir a lei de Deus. Tem pessoas que não querem, vocês estão conseguindo compreender? Tem pessoas que não querem infligir leis humanas para cumprir a lei de Deus. Muito pelo contrário, elas preferem desagradar a Deus do que desagradar os homens. Falta de temor. Temor ao nosso Criador, temor ao nosso Pai. Eu não estou nem aí para o meu Pai. Muitas das vezes a gente age assim, gente. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Ontem eu estava aqui atendendo e o Adrian estava no quarto dele. E ele começou a bater cartinha no chão. Só que eu moro em um apartamento, gente. Então, bater uma cartinha no quarto dele parece que está batendo um martelo na casa inteira. Faz um barulhão. Eu parei o meu atendimento e falei para ele assim: filho, não bate. Agora não, porque a mamãe tá atendendo. Tá fazendo muito barulho, tá bom? Depois você bate. Aí ele virou e falou assim: ah não, mãe, mas não tem nada para fazer. Eu falei: Adrian, agora não. E aí eu sentei para atender. O que ele começou a fazer? Ele começou a bater de novo. Sabe o que é isso? Falta de temor. Eu falei com ele e ele nem aí. A minha mãe sentou para atender, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Perdeu o temor. Desobediência, rebeldia. Eu parei o atendimento de novo. E aí eu fui lá e falei com ele mais firme de novo. E aí ele não fez mais. Porque ali ele temeu. Ali ele temeu. Às vezes a gente precisa que Deus permita uma opressão, que Deus permita algo de ruim acontecer na nossa vida para a gente voltar a temê-lo. Por que a gente não obedece no primeiro direcionamento? Por que a gente não faz na primeira vez que ele fala? Por que a gente tem que esperar Deus vir chamar a nossa atenção de novo? Aqui Esther falou: vai, Mardoqueu, fala para o povo jejuar em meu favor e eu vou infligir a lei do rei. Se for preciso morrer, morrerei. Aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, pega essa chave. Aqui ela abriu mão da própria vida. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou fazer alguma coisa. Aqui, o Senhor, aqui na terra hoje, o Senhor não está pedindo para que a gente abra mão da nossa vida. O Senhor está pedindo para que a gente abra mão da nossa reputação. Oh, glória! O Senhor está pedindo para você, minha irmã, que você abra mão da sua reputação. Sabe o que é a sua reputação? É o que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar sobre você. É as calúnias, as difamações, as mentiras que vão inventar sobre você. O Senhor está falando assim: filha, abre mão disso. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Você vai ser rejeitada pelo mundo, mas vai ser aprovada por mim. Esther, abra mão da sua reputação. Abra mão do que vão pensar, do que vão achar. Abra mão. Não importa o que vão pensar ou achar, o que importa é o que eu penso e o que eu acho sobre você. O que eu sei. Quando eu me levantei, sabe o que foi que eu ouvia? Quem ela pensa que é? Ela nem é do manto. Ela ainda é nova. Ontem mesmo ela estava falando sobre ocultismo, praticando ocultismo, e agora ela está falando de Deus e falando que o ocultismo é pecado. Quem ela pensa que é? Eu não me importei, porque eu falei: Senhor, é o que o Senhor pensa. Mantenho os meus olhos no Senhor. Eu fui caluniada, eu fui difamada, e até hoje, gente, até hoje. A fofoca ao meu respeito, a calúnia, a difamação.
de Jesus, abra mão. Não é da tua vida. Não é, o Senhor não está falando assim, filha, você vai morrer. Não, o Senhor está falando, abra mão. Abra mão da sua reputação. Abra mão. Coloca os teus olhos em mim. Então Mardoqueu fez o que fez. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que a Esther havia ordenado. O Senhor deu uma estratégia para ela. Presta atenção. Esther também nos ensina a sermos estratégicas. Ela não recebeu e falou assim, nossa, eu vou ter que me posicionar, deixa eu ir lá na frente do rei. Não, houve toda uma preparação, houve todo um processo. Como que Deus tem falado conosco sobre processos? Ela foi preparada. Ela falou assim, vou entrar em um jejum, orem por mim, jejuem junto comigo. Pela minha vida. Gente, eu vou entrar na frente do rei, eu posso ser morta. Você imagina a carne de Esther. Vocês acham o quê? Que Esther falou assim, corre o risco de eu morrer daqui 3 dias. Deixa eu tomar aqui um milkshake. Deixa eu... Não. Imagina a agonia, a angústia dessa mulher. A dor. Eu imagino ela chorando, angustiada, preocupada, aflita. Imagino a carne dela gritando, berrando. E ela jejuando para que o Espírito governasse sobre a carne. Assim foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. E foi tentado. Existem tentações que não é Satanás, é Deus. É Deus permitindo que Satanás te tente. É Deus permitindo que Satanás toque em você. Para revelar o que está no teu coração. Ontem eu passei por uma situação e eu falei assim, Deus, mas como? Senhor, eu estou envergonhada. Como que eu caí nisso? Como que eu permiti isso, Pai? E o Senhor falava assim, filha, eu permiti para te mostrar que o teu coração é enganoso. Que o teu coração é enganoso. Deixa eu falar, minha irmã, o teu coração, ele é enganoso. E eu falei assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor não permitiu que a gente assinasse. Obrigado, porque o Senhor não permitiu que a gente assinasse esse contrato. Obrigada, Pai. Eu só agradeci ao Senhor. Obrigada por me ensinar, porque eu sei que é o Senhor me ensinando, eu estou aprendendo. Eu não sei tudo ainda. Você não sabe tudo ainda. Deus não dá uma cruz maior do que a que a gente consegue carregar. Por isso que eu falo, não se compare com outras pessoas, não compare o meu processo com o processo de vocês. Não compare, porque a minha cruz é diferente da tua. Porque o meu processo é diferente do teu. O Senhor sabe o que eu dou conta de carregar e Ele sabe o que você dá conta de carregar. E outra, talvez eu esteja no processo de carregar a cruz. E você esteja no processo em que você não está carregando a cruz ainda. Talvez você carregou por um tempo e aí você parou e você está no descanso para continuar carregando. Aí você está no descanso olhando para outra pessoa e falando assim, nossa, eu não estou sendo esmagada, porque isso acontece muito, são muitas pessoas que se comparam. Eu não estou sendo esmagada como fulana foi, mas é que fulana está no processo de ser esmagado. Você ainda está no processo do plantio. A sua azeitona ainda está sendo plantada. Nem deu fruto a árvore ainda. Ainda vai nascer a azeitona e depois ela vai ser esmagada. Não se compare. Até porque o seu chamado também é diferente do meu chamado. É diferente do chamado de outras pessoas. Não se coloque nesse lugar. Esther nos ensina um posicionamento. Mardoqueu nos ensina sobre posicionamento, sobre postura, diante de decreto, diante de situações. Em que não é para você ir tomar um chazinho com a amiga, minha irmã. Diante dessa situação é para você jejuar, orar, renunciar, entrar no secreto. Buscar o Senhor, clamar. Mas eu estou indo na igreja, Chal. Não, intimidade com o Senhor. A igreja é um lugar de comunhão. É um lugar de alimento da palavra.
Igreja não é lugar de intimidade. A intimidade com o Espírito Santo você conquista no secreto. Consegue compreender isso? Que a intimidade é no secreto. Tem um monte de gente que vai na igreja de segunda a segunda e não tem intimidade. Por quê? Porque não tem secreto. Porque vai na igreja, mas não ora de madrugada. Não tem secreto, não tem intimidade, é no secreto. Intimidade não é dentro de um templo religioso. O templo é para comunhão com os irmãos. O templo é para adoração, é para alimento, é para comer da palavra. A intimidade é no secreto, é no secreto. Se levanta, Esther. Vá para o secreto. Vai buscar o Senhor um direcionamento, uma estratégia. E foi no jejum que o Senhor deu para Esther uma estratégia. E aí Esther foi lá e convidou o rei e Ramã para um banquete. Só que quando ela chegou na presença do rei, fala assim, 3 dias depois, Esther vestiu os trajes reais e foi em direção, na cabeça dela, estou indo em direção à morte. E se apresentou no pátio interior do palácio, que fica diante da sala do rei. O rei estava sentado em seu trono na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela. E estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei disse, o que há, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até a metade do reino te será dada. Há misericórdia do Senhor no meio do processo. Se você se humilhar, se você se render. Eu mandei um louvor lá no grupo da Forjadas. Eu estava no secreto e aí eu coloquei louvor e começou a tocar esse louvor. E eu falei, meu Deus, eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Chega, eu não quero mais lutar essa guerra sozinha. Eu não quero mais lutar contra o Senhor. Tem pessoas aqui lutando contra Deus, lutando contra o chamado. Aceitar o chamado de Deus não é eu estou aceitando o chamado de Deus, eu estou fazendo um favor para Deus. Minha irmã, nós não estamos fazendo um favor para Deus. É Deus quem está fazendo um favor a nós. Aceitar um chamado dele é um privilégio. Ser chamada é um privilégio. Tem pessoas que olham para o chamado e falam, eu não quero. Eu vou fazer um favor para Deus aceitando isso aqui e sendo usada por ele. Meu Deus, quanta arrogância, quanto orgulho, quanta soberba. Ser chamada por Deus é um privilégio. Porque Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de nós. E Ele poderia usar qualquer pessoa. Da tua geração, Ele poderia pegar qualquer outra pessoa. Mas Ele escolheu nos usar, Ele escolheu nos chamar. Nós fomos escolhidas para esse tempo. Escolhidas no meio de tantas pessoas. Eu falo que é uma agulha no palheiro. E Deus foi lá e nos separou, nos escolheu. E falou, você, filha, eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te renovar. Eu vou fazer tudo novo de novo na tua história. E você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas primeiro vai vir a prensa. Primeiro vai vir um azeite. Você vai ser esmagada, mas permaneça, porque vai valer a pena. Esther foi esmagada. Esmagada. Todas as estruturas emocionais dela foram esmagadas. Todas as estruturas emocionais, todas as crenças dela, todos os traumas, todos os bloqueios, tudo foi esmagado. Tudo, mas permaneça, vai valer a pena. Porque é o mesmo que esmaga, o mesmo que faz você passar pela prensa, é o mesmo que faz um vaso novo, que faz um odre novo, capaz de suportar o vinho.
o vinho novo. Vai valer a pena. Não é sobre você, é sobre os seus. É sobre a tua casa, é sobre a tua geração, é sobre a tua família. Sai do egoísmo. Sai do egoísmo em nome de Jesus. Sai desse lugar de ser egoísta, de só olhar para o teu umbigo, de só se preocupar com você mesma, com a tua vontade, com as tuas necessidades. Porque existe uma geração inteira esperando o seu levantar, o seu posicionar, o seu falar. Existe uma geração inteira aguardando você se levantar. Então, em nome de Jesus, renuncia todo orgulho, todo ego. Fala, Senhor, pode falar aí onde você está. Fala, Senhor, me perdoa. Pai, eu quero hoje, em nome de Jesus, renunciar, confessar e me arrepender. Espírito Santo, me convença do arrependimento de coisas que eu ainda não me arrependi. Senhor, retira de mim todo orgulho, todo ego, todo egoísmo. Retira de mim o egoísmo de achar que eu sou o centro do mundo, que o mundo gira em torno do meu umbigo. Tira de mim o egoísmo de me preocupar só com as minhas necessidades, só com as minhas vontades, só com o que eu quero. Senhor, que eu possa ser um canal de bênção na minha casa, que eu me preocupe com as necessidades do meu marido, com as vontades do meu marido, que eu seja uma mulher submissa. Ai, eu não quero ser submissa. Ai, porque eu não preciso de homem para nada. Fale por si. Você está no lugar errado se você é essa mulher. Ou no lugar certo para você aprender, né? Fale por si, porque eu preciso de homem para muita coisa. Eu preciso do meu filho, ele é um homem. Eu não vejo a minha vida sem aquele homem. Eu preciso do meu marido. Eu preciso muito do meu marido. Muito. Como eu preciso do meu marido? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mardoqueu, tio de Esther, se colocou em um lugar de submissão. Ele se colocou em um lugar de submissão, de se submeter à vontade de Deus. De se submeter à vontade de Deus, de se submeter aos princípios e à ordem de Deus. Ele não se ajoelhou perante outros deuses. Ele não se ajoelhou perante Ramã. Ele falou, eu só me ajoelho perante o meu Deus. Ele se colocou em um lugar de submissão quando ele foi falar com Esther. O que é submissão? Sub, abaixo, missão. Algo a ser alcançado. Submissão. Sub, abaixo. Sub, estar abaixo. E missão. A missão de alcançar um alvo. Então, Mardoqueu tinha uma missão. E ele precisava estar abaixo. Ele precisava estar em submissão a Esther. Esther, nós precisamos que você se posicione e interceda perante o rei. Eu vou estar abaixo da tua missão. Eu vou convocar o povo, como você disse, e nós vamos jejuar por você. Para que você cumpra essa missão. Então, dentro de um casamento, às vezes, o seu marido está abaixo da tua missão. E às vezes você está abaixo da missão dele. Quando eu estou dando treinamento e o Thiago está dando comida para o Adria, colocando o Adria para tomar banho, fazendo o Adria dormir, ele está abaixo da minha missão. E quando ele está trabalhando, eu estou cuidando da casa, do Adria, eu estou cuidando do lar, eu estou abaixo da missão dele. Isso é submissão. Estar abaixo de uma missão. Esther foi submissa. Também. Então não vem com esse, porque a submissão é ruim. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Talvez vocês não saibam. Satanás é mentiroso. Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então ele vai falar que não seja submissa. Porque ele distorceu. Ele colocou para as mulheres desse tempo que submissão é o homem mandar você calar a boca e você calar.
Que submissão é o homem te bater e você não fazer nada, você aceitar. É o homem te trair e falar assim, não, eu te traio, mas você tem que ser submissa a mim. E a mulher tá bom, porque Deus está mandando isso. Aonde que Deus mandou isso? Em qual versículo, em qual capítulo? Mostra para mim, porque eu nunca vi. Satanás distorce tudo. Submissão é estar abaixo de uma missão com posicionamento. Qual foi a submissão de Mardoqueu? Ele foi lá orar, jejuar, colocar saco de pano, colocar cinza em cima da cabeça. Depois ele foi jejuar 3 dias junto com o povo. Submissão é missão com posicionamento, mulher. Se levanta em posicionamento perante a tua casa. O posicionamento que o Senhor quer de você para esse tempo. Jejum, oração, renúncia, obediência. A linguagem do amor de Deus é obediência. É assim que Deus se sente amado, quando você o obedece. Ah, mas eu não quero obedecer. Mas o filho que ama obedece mesmo sem querer. Quantas vezes eu já obedeci a Deus não querendo obedecer? Quantas vezes eu já renunciei sem querer renunciar? Quantas vezes eu já abri mão de coisas sem querer abrir? Eu lembro, eu tinha uma plaquinha de faturamento da QIFI. Era uma placa de 100 mil reais em vendas de mentoria que eu tinha. E eu lembro o dia que eu olhei para aquilo e o Senhor falou assim, quebra. Eu falei, Senhor, não quero quebrar, eu vou quebrar minha placa tão linda. Eu suei tanto para conquistar essa placa. E o Senhor falou assim, quebra, me entrega. Eu não queria, mas eu fui lá, eu peguei um martelo e eu quebrei a placa e joguei no lixo. Por obediência, não por vontade. A sua carne nunca vai sentir vontade de obedecer a Deus, porque a palavra já fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então a sua carne quer ir para a direita, o espírito está falando para ir para a esquerda. Esquerda e direita. A sua carne está falando para ir para um lado, o espírito está falando que é para o outro. Eles nunca vão entrar em concordância. Então nunca vai haver, quando eu sentir vontade, quando eu estiver preparada eu te obedeço. Você nunca vai sentir vontade, você nunca vai estar preparada, porque a sua carne não quer obedecer. Não é pela carne a obediência, é pelo Espírito. Vocês estão conseguindo compreender? Não vai haver concordância. Eu sinto na minha alma que agora eu estou pronta. Pronta para quê? A nossa carne, ela quer dormir, ela quer comer, ela quer descansar, ela quer passear, ela quer... É isso que a nossa carne quer. A sua carne quer tudo, menos obedecer ao Senhor. Esther se preparou antes da batalha. Se revestiu de armadura. Matou a carne. Orou, jejuou. E foi falar com o rei. E aí, o rei foi e falou para ela. O rei amava tanto ela que ele falou assim, o que você quer, minha rainha? O que você quiser, se você quiser metade do reino. E aí ela falou, não, se for do agrado do rei, venha amanhã com Ramã ao banquete em que eu lhe preparei. Então o rei disse, depressa, trazei Ramã para que atendamos ao pedido de Esther. Então o rei e Ramã foram ao banquete em que Esther tinha preparado. E Esther preparou um banquete para o inimigo. Estratégia. Estratégia debaixo da direção do Senhor. Ela preparou um banquete para o homem que tinha feito um decreto. Não para o homem, para os homens. Porque lembra, quem que deu o anel e quem que falou para Ramã assim, faz com esse povo o que tu quiseres. Então não foi só Ramã, o rei também. O rei também tem culpa no cartório. Porque ele falou para fazer o que quiser, mas ele não sabia que Esther era daquele povo. Tá, mas e se ela não fosse? Então poderia matar o povo e estava tudo bem? Ele também participou, ele também foi cúmplice.
Quando você senta, eu já falei isso, quando você senta na mesa da fofoca, na mesa dos escarnecedores, você também é cúmplice. Ah, mas não fui eu que fofoquei, minha irmã. Aí o rei vira aqui e fala assim, ah, mas eu não sabia que a minha esposa era dessa tribo. Se eu soubesse, eu não tinha assinado. Então por que você não perguntou? Então por que você falou, não vai matar não, não é justo. Vai matar um povo, tá doido? Ele deu o anel e falou, pode fazer o que você quiser. E aí Esther foi lá, e aqui eu vou resumir, tá? Ela foi lá e se assentou com eles, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Esther foi, agora eu esqueci. Ah, tá. Aí Esther foi lá e preparou a melhor comida, o melhor vinho, o melhor tudo. E aí eles comeram, beberam e o rei falou, o que queres, Esther? Até metade do reino, se quiser eu te dou. E ela falou, meu desejo é que amanhã vocês venham novamente para um banquete. Então responderei a pergunta do rei. E aí, no outro dia, gente, olha a frieza assim, a frieza emocional dessa mulher. Olha toda a estratégia que Deus deu para ela. E aí ela foi e preparou um outro banquete. E aí nesse banquete, ela foi lá e falou. Ela foi e contou que um inimigo do rei, um servo do rei, que estava querendo... Voltou? Estava querendo matá-la. E aí ele perguntou, mas quem que é? Aí ela pegou e falou, Ramã. E o rei furioso levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Ramã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação. Por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Ramã caído sobre o assento em que Esther estava. Então falou, será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença? Na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Ramã. Então, Ramã foi enforcado. Ramã e toda a sua família foi enforcado. Sabem qual forca? Na forca em que ele tinha preparado para Mardoqueu. Porque Ramã tinha mandado construir uma forca para Mardoqueu. A forca que o inimigo preparou para você, ele mesmo vai ser enforcado. Tudo aquilo que é tramado contra você, no oculto, no secreto, vai voltar para os seus inimigos. Porque aquele que é guardado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, não vai cair nas mãos dos escarnecedores. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que foi tramado contra a tua vida, que toda forca que foi preparada para você vai ser para enforcar os seus próprios inimigos. Eles vão cair por si só. Vão ser derrotados por si só. Depois, no final aqui da história, todo o povo foi salvo. O rei determinou um novo decreto. O rei foi lá e colocou Mardoqueu no lugar de Ramã. Deu para ele bens e deu para ele o poder de fazer um novo decreto. E ele fez um novo decreto que o povo poderia se defender. No dia que foi decretado que eles iriam morrer, eles poderiam se juntar e se defender. E eles se defenderam. E Deus deu a vitória. E aí vem a festa do Purim, que é a festa do quê? Da mudança de decreto. Mudança de decreto. O Senhor quer mudar decretos hoje. Aonde havia decreto de morte, de destruição, de escassez, de miséria, o Senhor quer mudar esse decreto. Mas Ele precisa de um posicionamento seu. Ele precisa de uma postura sua. Ele precisa de uma decisão sua. Ele precisa que você saia de cima do muro. Que ao invés de você assistir Netflix e dar uma voltinha, que você se humilhe no secreto, clame no secreto. Para Ele te dar estratégia para vencer esse inimigo, para romper isso que você precisa romper. O Senhor quer colocar palavras na tua boca.
Quer ensinar você como falar, como agir, como fazer. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas todos os dias você posicionada na presença do Senhor. Todos os dias você buscando ao Senhor. Todos os dias você vigilante como Esther. Sensível ao direcionamento de Deus como Esther. Gente, não houve um script, Esther, tá aqui um script. Você fala assim pro rei, você veste essa roupa, você faz isso. Não tinha, ela não sabia. Ela foi totalmente guiada pelo Espírito. Totalmente conduzida pelo Espírito, mas ela só foi conduzida pelo Espírito porque ela permitiu que o Espírito a conduzisse. Para fazer isso, ela teve que abrir mão do quê? Do controle. Você precisa abrir mão do controle. Você precisa abrir mão da sua necessidade de controlar tudo. Ah, mas eu quero saber como que vai ser, eu quero saber o próximo passo, mas e se não acontecer? Mas você precisa abrir mão. Eu tenho vivido um dia de cada vez. Eu tenho uma agenda, onde, eu tenho ali um cronograma, eu tenho ali a minha agenda de atendimento, eu tenho uma agenda. Mas eu falo que cada dia tem sido uma surpresa, eu tenho vivido um dia de cada vez. Se você perguntar para mim assim, Chau, mas você sabe para onde Deus está te levando? Não. Mas você imagina tudo que Deus vai fazer? Não. Eu tenho muitas promessas, eu tenho muitas palavras, mas eu não consigo imaginar. Não consigo nem passar pela minha cabeça. Porque cada dia é uma surpresa. Quantas aqui estão vivendo um dia de cada vez? Você faz um cronograma, você tem uma rotina, mas ali no meio Deus quebra, no meio Deus move, no meio Deus... Ontem nós vivemos algo com o Senhor que eu falei assim, meu Deus! Se eu tivesse presa no controle, se eu tivesse presa na minha agenda, aqui minha agenda tá aqui, ó. Aqui tudo que eu tenho que fazer hoje. Se eu tivesse presa nisso aqui, se eu tivesse presa, não, isso aqui tem que ser assim, não, isso aqui... Se eu tivesse só presa nisso aqui, Deus não teria liberdade para se mover e fazer o que Ele quer. Ontem, o que eu vivi ontem não estava na minha agenda. Não estava escrito aqui na minha agenda o que aconteceu ontem. E foi algo surreal. Para vocês terem noção, a pessoa que estava falando comigo, ela foi batizada no Espírito enquanto ela ministrava em mim. E ela começou a falar em línguas e ela não falava. Isso aqui não estava na minha agenda. Minha irmã, solta. Solta o controle. Solta. Nós não temos controle de nada. Você não tem controle do que vai acontecer daqui a 1 segundo. Quem dirá do que vai acontecer amanhã? Ah, mas se eu tomar essa decisão, como que vai ser? Minha irmã, eu não sei, você não sabe. Toma a decisão. É Deus que mandou você tomar? Toma. Porque quando Deus dá uma direção, Ele paga a conta. Se é Deus que está falando para você sair desse relacionamento, presta atenção, Ele vai pagar a conta. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar o direcionamento. Se é Deus que está falando para você romper essa amizade, Ele vai pagar essa conta. Toda decisão debaixo de uma direção de Deus vai ter provisão. Quando Elias saiu da caverna, o Senhor falou para ele assim, vá para o ribeiro de Querite, porque lá os corvos irão te alimentar. Você acha que se Elias tivesse ido para a montanha ao invés de ir para o ribeiro, você acha que os corvos iriam levar comida para ele lá na montanha? Não, porque qual foi a direção do Senhor? Vá para o ribeiro de Querite e lá você será alimentado. Às vezes não está tendo provisão, não está tendo recurso, porque você está no monte e o Senhor mandou você ir para o ribeiro e o corvo está lá esperando com o pão e a carne na boca para te entregar. Mas você não está na direção correta. Porque toda vez que você estiver na direção correta, na direção que Deus te deu, vai haver recurso, vai haver provisão, vai haver direção, vai haver alimento, vai haver.
Se não está tendo, é porque você não está na direção certa. Você não está no ribeiro. Então ora e fala, Senhor, eu não estou na rota. Eu estou entendendo que aonde há direção, há provisão. Não está tendo provisão. Então eu não estou na direção. Espírito Santo, alinha a minha direção, me coloca na direção. Me coloca na direção do meu Pai, me coloca na rota. Me coloca na rota do meu Pai. Alinha o meu caminho com o caminho do Senhor. Me alinha onde há provisão, onde há recurso. Me coloca nesse lugar. Quantas aqui estão entendendo? Deus não é um Deus que dá uma direção para você e fala assim, filha, vá por esse caminho. E se vira. Dá teu jeito aí, faz o que você quiser. Ele é um pai que fala, filha, vá por esse caminho aqui. Eu já preparei a comida, os corvos, a água, já está tudo preparado. Só anda por esse caminho aqui. Gente, Deus não é esse pai maldoso. Ele não é esse pai maldoso. Ele não é o teu pai aqui da terra que te abandonou, que te traiu, que te machucou, que te feriu. Ele é um pai que cuida, que ama, que protege. Debaixo da direção há provisão, há recurso. Quando o Senhor falou, para, Shawane, eu não gosto de nada do que você faz, larga o teu trabalho, larga tudo. O Senhor não falou, larga tudo, porque ó, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou te dar esse dom, vai ser assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Não, gente. Eu não sabia de nada. Eu larguei. Entra no secreto que eu quero falar contigo. Eu entrei. Vai permanecer no secreto. Vai passar pelo luto, vai passar pela dor, vai passar pela angústia, vai passar pelo choro. Vai passar pela difamação, vai passar pela calúnia, passei. Vai passar pela opressão, vai passar pela retaliação. Eu fui sendo esmagada, sem saber, um dia de cada vez. E não faltou nada. Não faltou nada. Não faltou nada financeiramente. Não faltou comida, não faltou um teto. Não faltou nada. O Senhor, Ele trouxe a provisão. Porque nós estávamos indo na direção correta. Por mais que nós estávamos no deserto, o maná caía. Tinha maná, tinha direção, tinha coluna de fogo. E o Senhor ia todos os dias falando. Todos os dias falando. E assim até hoje. Até hoje, o Senhor tem conduzido a minha casa dia após dia. É o Senhor quem nos acorda de madrugada e fala, vem aqui falar comigo hoje de madrugada. É o Senhor quem nos mostra, é o Senhor quem nos revela, é o Senhor quem traz pessoas. É uma coisa assim, um dia de cada vez. Enquanto o Espírito Santo, ele não vai, presta atenção, o Espírito Santo, ele não vai disputar força com você. O Espírito Santo não vai disputar força com você. Ou você entrega, ou você se rende, ou você governa e você vai para onde você quiser. Porque o Espírito Santo vai falar assim, filha, ele é gentil, gente. O Espírito Santo, ele é gentil, ele é doce. Ele é um amigo doce. Ele chega assim, filha, solta. Deixa eu te conduzir. Deixa eu te levar nessa jornada. Confia em mim. Eu não vou te machucar. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, eu vou estar com você. Vem comigo. Deixa eu te guiar. Aí você vem e fala assim, não, Espírito Santo, me convença. Me mostre o caminho. Faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo assim, eu não vou. Ou você confia em mim e deixa eu te guiar, ou eu vou deixar você ir para onde você quer, porque eu não vou disputar força com você. É assim. A palavra diz, eis que bato a porta, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. É assim, gente. Ele não vai disputar força. Ou você abre mão
da tua vontade, do teu desejo, daquilo que você imaginou, para fazer a vontade dele. Ou ele vai deixar você fazer o que você quer. E você vai plantar um fruto amargo e vai colher uma fruta amarga. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ai, Chau, Deus é assim? É, ele é manso. O Espírito Santo é manso, é calmo, ele é tranquilo, ele é gentil. Ele se entristece. E ele quer que você aprenda a confiar nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que você vai se render ao Senhor. De corpo, alma e coração. Que você, muitas das vezes a gente está cansada na guerra, a gente está cansado na luta, a gente está cansado na batalha, mas sabe por que você está cansada? Porque você está resistindo a Deus. Ao invés de se render a Deus, você está resistindo a Ele. E essa resistência vai te cansar. Porque sabe quando que você vai vencer Deus? Nunca. Às vezes o cansaço do corpo, o cansaço da alma, é por causa dessa resistência com o Senhor. É você querendo resistir a Ele. E Ele, filha, não existe briga entre eu e você. Eu estou te chamando, estou batendo na sua porta. Se você não quiser abrir, tudo bem, eu vou embora. Mas se você abrir, eu vou entrar. E você vai viver algo extraordinário da minha parte. Você vai viver coisas que você nunca imaginou que você poderia viver. Eu vou fazer um reboliço na tua casa, um reboliço na tua vida. Mas eu não vou disputar com você. Ou você se rende, ou você continua aí. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Essa é a palavra que o Senhor liberou para nós hoje. Essa é a palavra que o Senhor liberou para nós hoje. Glória a Deus. Quantas aqui receberam? Quantas aqui entenderam? O quanto é importante a gente se render. O quanto é importante você entender que o Senhor não vai disputar. Talvez você precise se render no seu relacionamento. Às vezes a rendição que você precisa é no seu trabalho, é com o dinheiro, é em várias áreas da sua vida. Esse louvor aqui, ó. Mais perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Declara, fala, Senhor, eu me rendo. Enche-me com a tua graça. Enche-me com o teu amor. Sacia o meu ser, Pai. Eu me rendo, eu tô cansada, Pai. Eu tô cansada, eu me rendo, chega. Fala pro Senhor, Pai, eu não quero mais lutar contra o Senhor. Eu não quero mais lutar contra o chamado. Me ensina a me render, Pai. Ouve o meu clamor. Essa música é uma oração. Fala pra mim, Senhor, fala pra mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu quero me render. Todos os dias da minha vida, Senhor, eu quero me render todos os dias. Para te conhecer mais, para receber mais da tua presença, mais da tua unção, mais do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Tu és poderoso, grandioso, majestoso. Nós queremos te conhecer, nós queremos ter intimidade contigo, Senhor.
Nos tira do raso. Nos tira do raso, nos tira do superficial. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus. Se renda ao Senhor, se renda, amém? Que hoje seja um dia de rendição. Nós estamos chegando. Nós estamos chegando no último dia do desafio. Faltam 2 dias, sábado e domingo. E aí estaremos completando 21 dias. E desde o primeiro dia, o Senhor tem se movido em nosso meio. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia, Senhor. Obrigada por esse pão, por esse alimento. Obrigada por tudo que o Senhor fez no meio de nós hoje, Pai. Nós te agradecemos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada por toda a direção, por todo o conhecimento revelado da tua palavra. Senhor, reaviva em nós um espírito de ousadia, de coragem. Derrama sobre nós um óleo novo. Coloca palavras novas na nossa boca, Senhor. Traz discernimento, sabedoria, conhecimento. Senhor, nós não queremos mais andar em águas rasas. Nós queremos pisar em águas profundas. Nós queremos ir no teu profundo, no teu íntimo. Retira de nós toda religiosidade, toda casca, toda mentira, todo engano de Satanás. Seja retirado de nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Oh, glória, um beijo grande para vocês. Até amanhã, 9 horas da manhã. Sábado e domingo às 9. Permaneça firme, minha irmã. Deus vai honrar. Deus vai honrar a tua obediência. Deus vai honrar a tua obediência. Amém? Um beijo. Até amanhã.